Queridos, nós estamos iniciando uma série que eu ministrei ela há 6 anos. Inclusive, ela começou a ser ministrada antes da inauguração da igreja. Porque nós inauguramos aqui no dia 18 de janeiro, lembro que foi 18, 19 e 20. E antes, na semana anterior, quando nós já estávamos aqui, essa série já começou a ser ministrada, porque aquele era o contexto que nós vivíamos como igreja, improváveis. O passo que nós estávamos dando de fé, aquilo que a gente estava avançando era muito surreal, era muito fora da nossa realidade. E somente um milagre de Deus que poderia fazer nós chegarmos às condições que nós estamos hoje. Quando você olha o contexto de hoje, fica mais fácil você entender que Deus pode fazer. Mas há 6 anos atrás era mais difícil. Éramos umas 50 pessoas no máximo. Lembro-me bem que os nossos cultos de quarta-feira davam 20 pessoas e o dia que deu 50 a gente quase fez uma festa, né, para celebrar. Quando deu 100, então, a gente foi à loucura. E porque era um contexto difícil, onde nós precisávamos dar passos grandes, mas as nossas condições eram pequenas. Por isso a primeira série aqui nesse lugar foi Os Improváveis. Porque nós olhávamos para os personagens bíblicos e fazíamos uma associação com a nossa história. Nós fazíamos uma associação com aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento. E o que é improvável? Improvável é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. Improvável é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. É uma coisa que é muito difícil. Põe na tela para nós aí, meu garoto. Vamos se ligar na fita aí. Isso, ajuda. Não é isso não. Você viu os pregadores aqui do fim de semana, eles tiveram uma batalha grande aí com a mídia, né? Diga assim: improvável é aquilo que não tem probabilidade de acontecer. Tem coisa que é fácil, que está na cara, que é evidente. Você fala, não, isso vai dar certo, isso vai acontecer. Mas tem coisas que são muito difíceis. Por exemplo, hoje faz 30 anos que o Ayrton Senna morreu. Hoje fazem 30 anos que o Ayrton Senna se foi naquela curva Tamburello. O jeito que Senna conduzia o carro na chuva, a sua pilotagem na chuva, até hoje não se achou ninguém igual. Ele era um improvável dirigindo um Fórmula 1 na chuva. O que ele fazia, o que ele conseguia era diferente, era surreal. Os outros rodavam na pista, mas o Senna conseguia manter o carro na pista. Era uma habilidade especial. Era improvável outros fazerem, ou qualquer um fazer, mas ele tinha algo especial. E tem coisas que na minha e na sua vida não tem probabilidade alguma de acontecer, se não for pela graça de Deus, se não for um milagre do céu, se não for uma ação do Espírito Santo. E por isso a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje porque eu também sou um improvável nesse tempo. Onde o que nós vivemos hoje, eu não tinha e não tenho as mínimas condições, se não for pelo favor pleno de Deus, se não for pela graça que o Senhor vai nos derramando e nos conduzindo. Que tem hora que eu olho e falo assim, rapaz, como que isso aqui está acontecendo? Nem eu acredito. Porque é milagre, é uma coisa que só Deus pode proporcionar. E é por isso que eu trago essa série de volta depois de 6 anos, onde nós já vivemos um outro contexto, onde algumas coisas ou várias coisas nesses 6 anos já aconteceram, se consolidaram. Se nós chegamos com 50 naquele tempo, hoje a gente é 1000 e pouco, 1200.
A gente malmente tinha o culto no domingo, era só essas cadeiras aqui, ó. Hoje a gente tem 3 cultos no domingo. Então acredito que a gente pode afirmar que aquilo que é improvável na mão de Deus acontece. Aquilo que não há possibilidade nas mãos de Deus se torna possível. Aquilo que parece muito difícil, Deus vai abrindo o caminho e parece que vai ficando fácil. Mas não é que é fácil, é porque Deus está na frente. É porque Deus está trabalhando em nosso favor. E aparentemente está fácil, mas não é. Deus que está ali, trabalhando para que nós possamos crescer. Olha o que diz em Romanos 6,19. Falo isso em termos humanos, ó, Paulo falando, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça que leva à santidade. O que Paulo está dizendo? Nós temos as nossas limitações e nós oferecemos os nossos corpos ao pecado. E ele fala para aquele povo: agora ofereçam os seus corpos em santidade. E eu trago esse versículo para a gente iniciar, para você entender que para viver o melhor de Deus, você precisa ter uma vida na presença de Deus. Para viver o melhor de Deus, é necessária a santidade que Paulo fala. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça. Porque antes os vossos corpos eram escravos do pecado. E quando nós somos escravizados pelo pecado, nada acontece. Quando somos escravizados pelo pecado, nós somos iludidos, enganados. E Paulo está dizendo: agora pega o seu corpo e coloca ele debaixo da justiça de Deus, que leva à santidade. Você pode ser um sonhador. Você pode ter um projeto incrível, um plano incrível, uma ideia maravilhosa. Mas primeiro você tem que ter uma vida na presença de Deus. Tem muita gente que começa coisas que são maravilhosas, negócios extraordinários, relacionamentos e tantas outras coisas que poderiam ser um sucesso e acabam naufragando pelo fato disso não estar na presença de Deus. Pelo fato de achar que vai conseguir, humanamente falando. E nós estamos trazendo nessa série um contexto onde todos os personagens que serão trabalhados, e hoje a gente vai começar com Jefté, são aqueles que realmente ficariam fora de cena. Quando a gente pensa no improvável, a gente vai logo em Davi. Mas eu vou trazer vários outros que também viveram, assim como Davi, situações improváveis na presença de Deus. E eu quero que você guarde isso no coração. O quanto estamos dispostos a nos entregar a Cristo determina aonde posso chegar. O quanto você tem disposição de entrega a Jesus vai determinar aonde você pode chegar. Porque você chega aqui e fala assim: a igreja está linda, como está bonita, está organizada. Irmãos, você não sabe como foi chegar até aqui. Os perrengues que vivemos até chegar aqui. Como diz o ditado: quem vê close não vê corre. E é verdade. Tem gente que só vê o close, mas teve uns corre. E teve uns corre pesado. Teve corres que foram difíceis. E eu posso dizer uma coisa a você: só chegamos até aqui porque a gente se entregou para Jesus. Eu quero que você guarde isso no teu coração. As tuas limitações não te definem. Porque tem muita gente que fica preso numa limitação, num problema. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou pobre, porque eu sou feio, porque eu sou... Sabe, você vai achando problemas. Ah, porque a minha família... Ah, porque aconteceu isso comigo. Sabe, são situações que te marcaram ao longo
da vida, te feriram, te machucaram, mas eu quero dizer que isso não define você. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, começa uma nova definição do céu a seu respeito. A palavra diz: vocês não sabem os pensamentos que têm a vosso respeito, de fazê-los prosperar. Mas esse prosperar, esse crescer que eu quero trazer para você, irmão, não tem nada a ver com vida boa, não tem nada a ver com ser rico. Eu quero falar com você sobre ter uma vida com Deus e sobre viver a honra do céu sobre você. Então a gente vai ler Juízes capítulo 11. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Agora, olha bem como é que começa a história. Gileadita, guerreiro valente. Mas o texto bíblico faz questão de nos mostrar algo. Sua mãe era uma... Que apresentação é essa? Que apresentação é essa, fulano de tal? Ah, você é o filho da prostituta? Me parece que há um desejo do escritor de afirmar sobre essa mãe prostituta. Ele chega, segue e fala: e seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu os filhos, que quando já estavam grandes, olhe bem, expulsaram Jefté, dizendo: um problema, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Mais um problema, é trauma em cima de trauma aqui, hein? Então Jefté fugiu. Aí veio outro problema. 3 versículos, 3 problemas. Ele fugiu e se estabeleceu em Tobi. Aqui um outro problema. Ali um bando de vadios. A minha tradução, eu fiz questão de trazer essa. Um bando de à toa. Uniu-se a ele o... Olha a história do rapaz. Tem que parar aqui. Filho de prostituta. Os irmãos não aceitaram para dividir a herança. Ele fugiu. E um monte de vagabundo seguiu ele. Tá bom para você? Conhecia a história dele? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Parece que começou a virar uma chave. Tinha coisa boa nesse rapaz. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Parece que agora o filho da prostituta era útil, hein? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Que história é essa? É uma história que vai assim. Ela vai se mudando
à medida que as necessidades e as coisas vão acontecendo. Tinha um problema dentro de casa. Ele era filho da prostituta. Ou seja, não havia aceitação dos seus familiares, dos seus irmãos. E eu começo dizendo o seguinte para você: as suas origens podem torná-lo improvável. Aqui começa com as origens dele. Já não era boa, filho de prostituta. A apresentação diz: filho da prostituta. Já começou mal. As origens não eram boas. E quantos de nós não somos assim? Eu sou órfão. Cadê o meu pai? Sumiu. A minha mãe não sei o quê. E nós começamos a olhar para a nossa história de vida e não conseguimos avançar. O grande problema é que você olha demais no retrovisor. Está na hora de você começar a olhar para o para-brisa. Quem olha para o retrovisor, ele fica olhando só para trás. Quem sabe na tua vida, você só fica olhando para o retrovisor. Ah, mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Está na hora de você começar a olhar para frente. Interessante. Qual que é o tamanho do retrovisor? Desse tamanho aqui, né? E qual que é o tamanho do para-brisa? O que te espera é muito maior do que aquilo que ficou. As bênçãos que te aguardam são muito maiores do que as dores que ficaram. Depende agora do seu posicionamento. Depende agora de você. O que você vai fazer? De onde viemos não determina quem somos ou seremos. Não aceite ser definido por uma circunstância, por uma história de vida, por um problema, por uma paternidade mal resolvida, por um abuso. Existem uma série de coisas que te feriram. E eu não estou querendo diminuir o problema, a dor que você sofreu, mas eu estou querendo te estimular a entender que Deus pode curar e levar você para outro nível. Eu não quero que você fique preso num passado doentio. Porque não é porque você teve um relacionamento que não deu certo, que você não pode ter um novo relacionamento que vai ser bênção. Não é porque você teve problemas lá atrás na vida financeira, que agora você vai ser um quebrado para o resto da vida. Deus pode mudar isso. Não deixe que esse histórico defina você. Não deixe que isso limite você. Não permita que isso diminua você. Às vezes a gente aceita muito fácil isso. Não sou assim mesmo, é a minha história. E a gente acaba aceitando coisas que Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário. Aí você leva a marca: não, eu sou mãe solteira. E parece porque a mãe solteira não tem mais vida. Porque você é divorciado, você não tem mais vida. Sabe, você fica preso em coisas ruins que aconteceram. Esse é o nosso problema. A gente aumenta demais o valor do que deu errado e diminui o valor daquilo que deu certo. Porque tem coisas que deram certo. Tem coisas que foram boas ao longo dessa jornada. Mas nós aumentamos demais o valor daquilo que não foi legal. E aquilo que já é uma ferida, ela acaba sendo aumentada cada vez mais. Você imagina como que era Jefté, filho de Gileade. Aí o versículo 2 aí, a situação não era legal. E aí se você for pensar num contexto familiar, se a gente pensar mais, o texto não nos mostra, mas a gente pode pensar um pouco mais, conjecturar aqui, como é que era essa casa? Como é que era essa convivência? Imagina como era isso, a ponto de a mulher de Gileade também lhe deu os filhos, porque ele era um filho da prostituta. Que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Dentro de casa não havia uma aceitação. Ele não era bem-vindo dentro da sua própria casa. Aí você imagina, porque casa é lugar de aconchego.
Casa é lugar de refrigério. A tua casa, se não é, precisa ser. A nossa casa tem que ser lugar de paz. Porque eu já escutei várias vezes homens falar assim para mim: pastor, eu não volto para casa não. Por quê? Não aguento não. Vou chegar lá, já vai ser briga. Eu vou chegar lá e vai ser confusão. Então eu prefiro ficar na rua. Ficar até mais tarde. Quanto mais tarde eu chegar, é melhor, para eu ficar menos tempo no convívio. A tua casa tem que ser um lugar para você ter prazer de voltar. Casa tem que ser lugar de paz. Tem outra coisa que a gente aprende sobre os improváveis: eles são excluídos. Improváveis são excluídos. São excluídos. Eu lembro quando eu era garoto, 10, 11, 12, 13, ali na adolescência. Eu nasci no Paraná, eu morava numa cidade pequena, eu sou filho de caminhoneiro. Então lá tinha o Country Club da cidade. E todo mundo ia para o Country Club, só que eu não ia. Eu não ia. Porque enquanto os outros estavam indo no clube, eu trabalhava no mercado do meu tio de empacotador. Meus pais se separaram logo cedo e eu comecei a ter algumas obrigações dentro de casa muito cedo. E ninguém precisava me falar, mas eu já me senti excluído. Algumas rodas eu não entrava, algumas coisas não eram para mim. Pela minha questão social, pelo meu trabalho e por tantas outras coisas. E numa cidade pequena ainda mais fácil. Gileade, que a gente está falando, o pai dele é da tribo de Gileade. Está dentro das 12 de Manassés, mas Gileade tinha uma tribo, era uma região. Por isso que ficou conhecido como Gileade. E então, com certeza, a história desse rapaz, Jefté, era conhecida por todos. Não era só dentro de casa que havia uma certa resistência a ele, mas na comunidade, com certeza. Tanto que quando ele foi expulso, não houve manifestação nenhuma de apoio a ele. Ele foi expulso e foi embora. E pronto, acabou. E é ruim a gente passar por isso. Você já teve essa sensação de exclusão? Essa sensação de não quererem você por perto? De você não ser bem-vindo num ambiente? Isso é ruim. Mas entenda que pode ser que nessas situações de vida, como foi com Jefté, Deus está te talhando para algo extraordinário. Deus está te talhando para algo lindo, que Ele mesmo está escrevendo. A exclusão não significa que está tudo acabado. Toda vez que tem ceia, você percebe que eu falo, a mesa da ceia é para te incluir. A mesa da ceia não é para acusar os seus pecados. A ceia é para eu meditar, refletir sobre a minha vida, pedir perdão àquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra, e eu posso ter acesso, ou seja, fazer parte. Porque a gente observa que quando vai passando, e domingo agora tem ceia, próximo, quando vai passando os elementos da ceia, as pessoas recebem lá, e tem algumas que não pegam, mas quando chega aqui na hora da ceia, a pessoa fica extremamente constrangida. A gente que está aqui em cima percebe. Porque ela diz assim: eu sou um pecador que eu não posso tomar a ceia do Senhor. Talvez porque ela ainda não entendeu que ela pode deixar aquela escravidão ao pecado e viver uma nova vida com Jesus.
Por isso eu bato sempre na tecla, irmãos, cuidado com as panelas na igreja, cuidado com a panela. Você só tem um grupo, você só sai, porque tem pessoas que se sentem excluídas. E eu, como pastor, sou aquele que tem que estar ali aparando fogo. Aquele grupo só sai entre eles. É os que têm dinheiro, é só eles. E querendo ou não, quando você vive em comunidade, as pessoas sentem isso. Aí você vai dizer, pastor, mas eu tenho que sair com quem eu me sinto bem. Eu entendo, irmão, mas eu quero que você também entenda que você faz parte do corpo de Cristo. E quando você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ter uma mentalidade do reino de Deus. Eu não posso ter uma mentalidade minha daquilo que me faz bem. Tem um monte de coisa, irmão, que eu não gosto. Mas eu sou o pastor da igreja, eu tenho que me adequar, eu tenho que me encaixar, eu tenho que fazer. Porque reino de Deus não é sobre aquilo que você quer, não é sobre o que você gosta. É entender aquilo que o momento pede, aquilo que a circunstância pede. Porque senão a gente só faz o que quer e isso não é reino. Isso não é submissão, isso não é viver a vontade do Pai. Porque se eu faço o que eu quero, não é viver a vontade do Pai. Quem sabe você está aqui na igreja, mas você se relaciona com 5 pessoas, 10 pessoas. No universo de 1000, está bem pouco. Você tem que começar a pensar sobre isso. Porque senão nós ficamos com a mentalidade de igreja muito equivocada. Daí tem gente que chega, vai embora. Tem gente que está aqui e se sente excluído. Quem sabe, irmão, porque faltou um abraço teu para essa pessoa. Mas ao invés de você sair só com a tua patota lá fora, vai procurar alguém. Fala, você é novo aqui, você é nova. Como é que é seu nome? Dá um abraço. Conversa, bate papo. Chamo você esse entendimento. E falo com você que já foi excluído em algum cenário da vida. Que isso não acabou com você. Você talvez sofreu uma demissão que te machucou. Talvez até injusta. E são marcas que a gente vai carregando ao longo da vida. Que são curadas com a mão do Senhor. No versículo 3 diz que então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Que situação. Improváveis fogem. Improváveis fogem. E por mais que eu não queira, e eu não fiz essa mensagem pensando em mim, mas talvez você não saiba dessa situação do Paraná, que eu vivia. Eu morei com a minha mãe, depois fui morar com meu pai. Não deu certo. E eu fui para Goiânia. Não porque eu quisesse. Para mim era muito mais uma fuga. Eu não queria mais viver naquele contexto de dor, de bagunça, um cenário muito difícil que eu vivia. Eu queria estar longe daquilo. Eu não queria mais aquele cenário, eu não queria ver mais a minha mãe falando do meu pai, eu não queria viver aquilo. O meu pai com os comportamentos que ele tinha. E eu fui embora. Você pode estar até fugindo de alguma situação, mas Jesus te pega. Quando você pensa que você está se distanciando, talvez é o momento que Jesus está te aproximando de algo. É quando Jesus está trabalhando algo. Porque uma realidade dura mexe com as nossas emoções. Uma realidade dura de vida mexe com as nossas emoções. Marca. Você fica perdido. Eu lembro que eu cheguei em Goiânia, eu olhei aquela cidade, eu falei assim, meu Deus, e agora? Você vai falar, e por que Goiânia, pastor? Para mim só tem uma resposta, que é para eu encontrar essa menina me levar para a igreja e eu me converter. Eu não tenho outra resposta.
Como é que estão as suas emoções? Talvez você vive uma realidade dura que está mexendo com você. Eu estou contando isso para você quando eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Isso mexe. Você fica perdido. Essa é uma idade que você toma decisões. É a hora que você precisa do suporte de família para tomar as decisões corretas. Como é que está o teu emocional? Talvez você venha de uma realidade dura. Assim como eu vim de uma realidade dura. Mas Deus, eu repito, Deus está talhando você, assim como foi comigo e continua, para algo lindo que vem dele. E aí mais, o texto diz que ele se reuniu com um monte de vadio. Gente leviana. Se você for pegar Davi, aconteceu o mesmo com Davi na caverna de Adulão. Os seus relacionamentos podem torná-lo o improvável. Quem que vai querer se relacionar com Jefté? Mas quando o texto diz que esse povo seguia Jefté, é porque ele tinha algo, ele tinha espírito de liderança. Por mais que houvessem problemas e mais problemas na vida de Jefté, aqueles homens cheios de problemas identificaram algo nele, que o levantaram como líder. E esse povo começou a segui-lo. Talvez Jefté nem soubesse, mas ali ele estava sendo trabalhado para uma missão muito maior que ia acontecer lá na frente como juiz. Entenda que em tudo há um molde do céu sobre nós. Em tudo há um trabalho do céu sobre nós. Aquilo que Deus vai construir na tua vida pode parecer meio desconexo. Eu vou para um outro lugar, estou fugindo, aí me aparece, olha o tipo de gente que aparece. Tem coisas que Deus vai fazer, gente, que não é muito convencional. O fato que a gente espera umas coisas de Deus dentro de uma caixinha que a gente já formou e pensa que é assim. Escute bem, Deus não trabalha dentro do teu quadradinho. Deus não trabalha dentro do quadradinho. É isso aqui. Não, Deus não faz assim. Não é assim que Deus faz. É meio desconexo. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a última coisa que eu pensei quando eu fui do Paraná para Goiânia era ser crente. Eu podia ter pensado qualquer coisa. Numa lista, se me dessem para fazer uma lista de 100 opções, crente não entrava. Pastor, então, muito menos. Tem que entender que quando Deus está trabalhando, é meio desconexo. Parece que é desproporcional à nossa realidade. É desproporcional àquilo que a gente está pensando, porque Deus não está pensando como você pensa. O desenho do céu é outro. E Jefté se reuniu com esse bando. É um bando. Que coisa maluca. Você entende que quando a gente está lendo um texto bíblico, nós lemos 11 versículos. Isso não quer dizer que isso aconteceu em uma semana, gente. Ok? Você tem que entender o texto bíblico. Isso aqui não quer dizer que aconteceu na mesma semana. Não. Isso aqui é um processo. Aí diz, no versículo 4, de 4 a 10 a gente vai ler agora. Algum tempo depois, já está uma chave aí. Um tempo depois. Ou seja, ele ficou com esse povo vadio, como diz o texto, um bom tempo.
E ele ficou lá. Eu costumo dizer que isso aqui é um treinamento. Isso aqui o Senhor estava moldando ele. Aí quando os amonitas entraram em guerra. Na hora da guerra que a gente sabe quem é quem. Olha o que o texto diz. Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel. Lembraram de quem, gente? Olha aí. Os líderes de Gileade foram buscar. Para aí, ele era excluído na sua casa. De repente a liderança da tribo vai buscar ele. Opa, mas mudou ou não mudou? Sabe por que isso? Porque você tem que lembrar lá do começo do texto. O começo do texto que nós lemos é a resposta. Versículo 6, venha, disseram, seja nosso comandante. Ué, mas como assim, gente? O homem foi excluído. Agora, não mandaram, não foi o mensageiro, não. Mandaram, é a liderança que foi lá. Foram buscá-lo com honra. Venha ser o nosso comandante. Isso é uma coisa improvável. Que coisa linda a palavra de Deus. E aí ele respondeu, ué, vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Ele também não deixou passar, né? Por que me procurou agora? Quando estão em... Eu tenho que parar aqui. Ei, tem coisa que Jesus chamou eu e você com exclusividade para resolver. Tem coisa que não é todo mundo que faz. Tem coisa que não é todo mundo que resolve. Tem coisa que não é todo mundo que encara. Tem coisa que não é todo mundo que dá cara a tapa. Tem coisa que não é todo mundo que tem sangue no olho para fazer. Eles saíram de lá e foram atrás dele. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém lá para resolver o problema. Você pode ter um histórico ruim, mas tem uma essência em você que é só tua. Tem uma essência que é só tua. Coisa mais linda isso, né? Aí eles responderam, apesar disso, nós estamos apelando. Estamos o quê? Apelando para você. Esse Deus é lindo demais. Tiver que apelar para ele. Responderam os líderes de Gileade: venha combater conosco os amonitas. E você... O que diz o texto aí? O filho da prostituta agora foi chamado para ser o chefe. Venha combater. Venha combater. Aí o Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa... Quem que é a testemunha? Quem que é? Pegou aí? O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme o quê? O rapaz que estava expulso de casa. Agora os líderes estavam dizendo assim para ele: nós faremos conforme você diz. Não é lindo isso, gente? Não é maravilhoso? De renegado a líder. Diga assim comigo: de renegado a líder. Agora pensa na tua história. E pensa aonde Jesus pode te levar. Pensa nas circunstâncias da sua vida. E pensa agora aonde Jesus pode te colocar. Renegado, expulso, a líder. Você não sabe. De fugitivo, a líder. De filho de prostituta, a líder. Aqui tem várias coisas que nós podemos falar. Deus é especialista em mudar a nossa história. Deus é especialista em mudar a nossa história. Improváveis
tem características e dons que farão com que sejam lembrados. Vamos pensar aqui, o bicho estava pegando. Os amonitas iriam em cima de Israel. Eles lembraram de quem? Pode falar o nome dele. Talvez você nem conhecia esse moço na Bíblia, né, irmão? Agora você vai estar conhecendo mais um personagem. Diga assim comigo, Jefté. Nós temos um Jefté aqui na igreja. Mas o Jefté nosso aqui é com JHY10T. Nossa, uma dificuldade para escrever. Esse aqui é só JEFT, Jefté. E tem coisas que vai fazer com que você seja lembrado. O povo pode não gostar de você, o povo pode falar mal de você. Mas diz assim, mas isso aqui nós temos que chamar o fulano. Ele sabe, ele vai resolver. Isso aqui ele dá conta. Agora, eu quero que você leia comigo lá o versículo 1, por gentileza. Só o versículo 1. Põe na tela. Leia comigo lá. Lê de novo. Você entendeu uma coisa? O texto faz questão de frisar, antes de qualquer coisa, que ele era um guerreiro valente. Antes de ser filho da prostituta, ele era um guerreiro valente. Antes dos seus problemas, tem uma qualidade que o Senhor colocou sobre você. Antes dos seus problemas, tem um dom que Deus entregou a você. Olha que coisa mais linda. Era uma característica com que fez que ele fosse lembrado. Ele estava lá sendo chamado pelos líderes, porque ele era um guerreiro valente. E na batalha precisa do quê? Deus vai criar cenários para que você seja usado para a glória dele. Deus vai criar cenários para que a honra dele te alcance. Deus vai criar cenários para mudar a tua história. Foi isso que ele fez com Jefté. Não é lindo? Olha que história linda, olha que coisa fantástica, gente. Que maravilha. Que coisa linda. Tem coisa que vão fazer com que você seja lembrado, com que eu seja lembrado. Existem características em nós que são únicas. E na hora que aconteceu, mas a gente expulsou, não, mas ele é nosso. Ele é filho de Gileade. Ele é da terra. Sabe de uma coisa? Tem gente que vai engolir o orgulho, porque aqueles líderes tiveram que engolir o orgulho. Porque quando a gente lê o texto, parece tão seco. Eles foram lá, parece que foi tão natural. Isso não é natural, isso não foi normal. Isso é um cenário sobrenatural. Engolir o orgulho, tem gente que vai ter que, não é como diz o Zagalo, vão ter que me engolir. Dizia, né, que o Zagalo já foi. Tem gente que vai ter que engolir, que vai dizer assim, mas Deus está com ele mesmo. Deus está com ela mesmo. Deus é com ele. Não adianta, a gente vai ter que falar com Jefté. Aqui no nosso meio não tem ninguém para resolver o problema. Vamos falar com quem resolve. Antes do tanto de coisa que aconteceu na sua vida que é ruim, tem coisas que Deus colocou sobre você. Jefté começa a história assim, um guerreiro valente. Um guerreiro valente. Tem coisas que Deus colocou sobre você que vão à frente dos seus problemas. Tem coisas que Deus colocou sobre você que vão à frente dos seus traumas. Você tem que aprender isso. Nós temos que começar a ter uma visão do céu. Olhar conforme Deus está olhando as coisas. E para isso você precisa ter intimidade com Ele. Porque você começa a olhar a vida daqui, você não consegue. Você tem que pegar o parâmetro do Senhor para conseguir ver. Como é que você consegue isso? Na palavra.
saindo da escravidão do pecado, e sabendo que é um Deus que está desenhando tudo. Amém? Glória a Deus. Você é um guerreiro valente? Uma guerreira valente? Aleluia. O negócio até o Jefté é tão forte que ele está dando tilt aqui nas coisas aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Deus está cuidando de tudo, viu? Não se desespere. Não se desespere. Tem coisa na vida que não é fácil. Mas Deus está desenhando tudo. Eu me lembro lá em Goiânia que eu fui morar numa pensão. Só que não é que cada quarto tinha banheiro, não. Você tinha que dividir o banheiro com todo mundo. É uns 40. Eu falar, meu Deus do céu. Sabe quanto que era por mês a pensão? Diga assim, quanto, pastor? R$40. Agora você imagina o nível. Tudo bem que tem uns anos para trás, mas mesmo assim. Não sei. E o povo que morava perto não era uma boa vizinhança. Mas era o que dava, irmãos. Você tem que aprender a viver os momentos da sua vida. As fases da sua vida. Você tem que aprender a administrar o seu emocional. Talvez quando você vê eu contando aqui, né? Eu já contei algumas vezes. Que eu comia uma vez no dia. Sanduíche e o suco, R$1. Parece bonito, parece até meio assim lúdico, né? Porque não é você. Você comer ali, eu comia o sanduíche, meu amigo, era uma bocada, acabou. Aí eu tomava o suco, tava até uma gastura, porque suco de laranja vai queimando, é ácido. Eu só ia comer 24 horas depois. Quando ia abrir lá no Setor Pedro, na Avenida Circular, perto do Terminal Isidoro, cliente era eu, primeiro. Eu creio que Jesus estava olhando e falando, estou te ensinando a ser pastor. Eu não sei nem como é que a Fabiana casou comigo, porque era uma quebradeira terrível. Tem muita gente que chegou agora, talvez não saiba algumas coisas, né? Eu tinha uma Honda Abisma, não é porque eu tinha dinheiro não, eu fiz um consórcio. E eu fui sorteado na primeira, você acredita? Eu fui sorteado na primeira. Eu falei assim, ai gente, o negócio está virando mesmo pro meu lado. Mas eu não tinha condição de botar gasolina na bis. Aí eu fui me atacar a ser motoboy, não foi, Fabiana? Gente, eu carreguei cada coisa, a polícia me parando, era baculejo. Aí teve um dia que eu abri o banco da moto e tinha R$7. Eu falei, rapaz, não tinha esse dinheiro não. Esse negócio de ser crente está dando certo. Está aparecendo dinheiro. A Fabiana, ainda novinha, mas com toda a sabedoria, sem eu ver, forçou o banco, colocou o dinheiro embaixo para não me constranger. E eu lembro que aquele dia eu não sabia nem se ia dar para ter gasolina para chegar em casa. Não sei. Aí às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, agora está com a igrejona, está andando de carrão. Mas você não sabe da história, irmão. Você não sabe o que foi passado. Você não sabe o tratamento de Deus para chegar até aqui. É fácil falar para que Jefté se tornou líder. Mas a dor de Jefté de ser expulso de casa. O tipo de gente que andou ao lado dele.
lacuna na alma, na paternidade, de família. É fácil a gente ver a parte linda do texto, mas a gente tem que analisar a vida na realidade. É fácil falar, pastor foi honrado lá na Assembleia Legislativa. É fácil. E é Deus, irmão. É Deus. Eu, por exemplo, não estava lá porque eu tenho ligação com político, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu estava lá porque Jesus me levou lá mesmo, não tinha outro. Não tenho nenhum conchavo, nenhuma ligação, nada. É porque Jesus fez. Sinceramente, eu não tinha nem intenção de trazer meu testemunho alinhado nessa mensagem, mas por algum motivo o Espírito Santo está me conduzindo dessa forma. E a gente está aqui. A gente chegou até aqui. Então creia que Deus está preparando algo lindo para a tua vida. Assim como foi para Jefté, assim como foi para os seus pastores, vai ser na tua vida. Você já imaginou que daqui a um mês eu vou estar pregando a maior conferência de pastores do Brasil? E quando eu conto essa história para você agora, talvez o peso de eu pregar nessa conferência se torne maior. Eu sou o primeiro convertido da minha casa, minha gente. Nunca ninguém tinha falado do evangelho para mim. Nunca. A primeira pessoa foi Fabiana, que me levou para a igreja. Às vezes as pessoas falam, mas a pastora tinha que fazer isso, a pastora tinha que fazer aquilo. Irmão, a parte principal a pastora fez foi ganhar eu para Jesus. É que as pessoas não entendem o contexto de vida de cada um, o histórico, a realidade, o que cada família vive, o que cada casal vive, o que eles passaram juntos. Se não fosse Fabiana, tenho certeza que eu não estava aqui. E não é só o fato dela ter me levado a conhecer Jesus, é o que ela suportou no processo até aqui. Por isso a gente precisa entender aquilo que Deus está trabalhando. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. Eu vejo muita gente com as coisas tão fáceis, mas parece que está num... não, irmão. Você tem que aprender a ser maduro na dificuldade. Você tem que aprender a crescer na dificuldade. Amém? Tem que aprender, você vai aprendendo. Uma vez eu estava com a energia da minha casa cortada. Não sei por que o Espírito Santo está falando para eu contar isso aqui. Não estava na minha pauta. Se você for olhar o meu sermão, não tem isso. Mas talvez Deus está querendo te ensinar, porque que a gente é gente da gente e que a gente pode superar. Na igreja que nós éramos, tinha os 12 dias proféticos. Inclusive no Natal. Não era, Fabiano? E a gente ia lá para os 12 dias proféticos, orando a Jesus. Mas na nossa casa não tinha energia. A gente passou o Natal no escuro. E eu liguei para o meu pastor e falei, mandei uma mensagem contando a situação. Ele respondeu, o que você quer que eu faça? Sabe que eu entendi que essa resposta foi para quando alguém mandar uma mensagem dessa para mim, eu responder diferente. As dores que você passou não te definem. Isso não é o seu fim. Passou o Natal, passou, não morremos, estamos aqui. Estamos vivos. Estamos abençoados. Era o filho da prostituta? Sim. Mas improváveis fazem história. Diga comigo, improváveis fazem história. Sabe onde é? Onde que Jefté foi parar? Leia comigo. Hebreus 11:32.
na galeria dos heróis da fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O filho da prostituta está na mesma linha de Davi. O filho da prostituta está na mesma frase que Samuel, o maior profeta. E os profetas, ele está na mesma frase que Gideão. Ele está no mesmo versículo que Baraque, que Sansão. A honra de Deus pode levar você para lugares que você nunca imaginou. Aí entra aquilo que Paulo escreveu à igreja de Corinto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais passou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é só sobre seu comandante, não é só sobre ele ter vencido a batalha, que eu não vou entrar no texto, mas venceu. Mas mais ainda, o autor de Hebreus, lá na frente, menciona Jefté na galeria dos heróis da fé. Ele não está na galeria dos filhos de prostituta. Ele não está na galeria daqueles que foram expulsos de casa. Ele não está na galeria daquele que liderava um monte de vagabundo. Não! Ele está na galeria dos heróis da fé. Por isso ele é um improvável. E por isso você também pode ser um improvável, uma improvável na mão do Deus vivo. Não temas, continue, que a honra do céu vai chegar para você. Que o cuidado de Deus está sobre nós. E por mais que a gente nem saiba, Deus está cuidando da gente. Por mais que a gente não tenha nem noção, Deus está cuidando da gente. E por mais que pareça a coisa mais desconexa, mais, gente, isso aqui não tem nada a ver. É ali que Deus está trabalhando. É ali que Deus está trabalhando. Se a gente pega só esse texto, você pega Gideão, que era improvável. Só que dava um monte de gente para pregar. Gideão, improvável. Davi, improvável. Samuel, improvável. Filho de Ana, é estéril. Aí tem um olha. Você nunca vê Deus, a caixa de Deus não trabalha igual o dicionário diz. O que é improvável? Aquilo que não tem possibilidade de acontecer. Isso é o dicionário que diz. O que o céu pensa, o que Deus fala é diferente. O improvável é aos olhos humanos. É aí que o Senhor entra, irmão. O improvável é onde Deus entra. Todo mundo que Deus chama, todo mundo que Deus escolhe para algo lindo, você pode ver que é gente que normalmente ninguém escolheria. Olha os 12 de Jesus. Olha. Só você analisar como Deus trabalha. Então faz o seguinte, acalma o teu coração, que Deus está cuidando de você. E Ele quer fazer algo lindo também na tua vida. Fique em pé para a gente orar.